Amém? Vamos continuar falando então do nosso amigo, nosso querido, nosso ajudador, o Espírito Santo. É isso aí. Vamos lá. O Espírito Santo é extremamente discreto, gente. Por quê? Porque sua função é exaltar o Pai e, em especial, o Filho Jesus. O Espírito Santo, ele, apesar dele ter até alguns títulos, como Deus tem, Jesus tem, ele vem especialmente para exaltar o Pai e o Filho na nossa vida. Essa é a missão do Espírito Santo, nos revelar mais Jesus, nos dar mais... Porque, cara, Jesus é exatamente tudo que a gente precisa. Olha só a dimensão de Jesus, né? Paulo diz em Colossenses que... Muito obrigado pela água. Ele diz que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. João diz algo muito legal também, que sem Jesus nada do que existe teria sido criado, se não fosse por meio de Jesus. E a gente vai ver algo bem interessante hoje, lá para o final da mensagem, aliás, que vai ser uma constante aí na nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele, como eu disse aqui, ele é semelhante a Jesus. Como eu disse semana passada, ele não é uma fumaça, ele não é uma pomba, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma coisa, né? Não é, como é que se diz? Sei lá, o que dizem aí, né, do Espírito Santo. Falam que ele é um fantasma, apesar de ter o nome do inglês, né, Holy Ghost, né, o Santo Fantasma, mas ele não é um fantasma, ele é uma pessoa. Até porque Paulo diz que não entristeçais o Espírito Santo, né? Então, é isso. João 15, versículo 16, da Bíblia, a mensagem diz o seguinte: quando chegar o amigo que pretendo enviar a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele confirmará tudo a meu respeito. Aqui Jesus falando do Espírito Santo, na missão dele. Ele vem para confirmar tudo a respeito de Jesus, porque, como eu disse, Jesus é exatamente tudo que a gente precisa, né? Graças a Deus, é nessa revelação aí que a gente tem que andar. Jesus, ele sendo foco. Porque Jesus, cara, ele é o centro do coração do Pai, sabe? Por isso que ele mandou Jesus, por isso que ele não mandou um anjo para morrer por nós. Porque ele podia ter mandado um anjo, né? Tem um monte de anjos lá, os anjos de guerra. Aliás, que eu acho que se fosse os anjos de guerra, assim que confrontassem os fariseus, já ia passar a espada na cabeça, já ia mandar para o espaço. Já parou pra pensar nisso? Quem é o arcanjo Miguel, que é o anjo de guerra? Tem o Miguel, o Gabriel também, né? Gabriel não, só Miguel. Só Miguel que é o... Quem foi que a mula falou com o Labão? Ô, Labão não. A mula de Balaão. Quem era o anjo que estava lá? Tinha um anjo lá com espada, não tinha? Não falou o nome? Provavelmente era Miguel, cara. Tava com espada gigante na mão. Tava com espada na mão e a mula falou assim, ó, não vou não, porque senão ele vai passar a espada em nós, né? Deus podia ter mandado um anjo, mas ele mandou especialmente Jesus, porque ele que é o cara. Por quê? O Espírito Santo vem falar de Jesus especificamente. Por quê? Por causa de Quará, gente. O que é Quará? É um acontecimento aparentemente ocorrido ao acaso, mas que foi dirigido por Deus em resposta a uma oração. Vai pegando esses detalhes aqui sobre, por exemplo, oração, que Paulo diz em Romanos 8, acho que o versículo 20, está por ali. Não, é 26, porque eu lembro que tá próximo do 28. 26 diz que o Espírito Santo intercede por nós, ele nos auxilia, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Paulo diz que não sabemos orar, e o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos lá.
inexprimíveis. Então, o Espírito Santo ele intercede para trazer a nós o famoso do nada de Deus. Já ouviram falar disso? Do nada de Deus, gente, na verdade, é o que dizem aí, né? Mas faz muito sentido isso. É uma coisa que, imagine que agora você recebe um milagre. Pumba, o milagre que você tanto espera. Alguém diz amém aí? Amém. Diz amém, porque é isso. Agora você recebeu o teu milagre. Para você foi do nada, mas, cara, teve um processo aí todo de Deus, que ele veio fazendo aí uma trajetória na sua vida, sei lá, por quais caminhos ele te conhece, e aconteceu. Isso é Quará, cara, que vem por uma ação do Espírito Santo. Olha que legal, que de Gênesis 24, versículo 12. Então orou, Senhor, Deus meu, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, que é Quará, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Aqui, nesse episódio de Gênesis 24, diz sobre a história de Eliezer. Se eu não me engano, alguns dizem que o nome dele era... Que na Bíblia não fala o nome, né? Mas historiadores que dizem que o nome dele era Eliezer de Damasco. E aí ele representa o Espírito Santo, Eliezer. Aliás, Eli é Deus e Ézer é ajudador, o Deus ajudador, que aponta especificamente para o Espírito Santo, que é o nosso paracletos, ajudador. E Eliezer sendo o Espírito Santo, Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus Cristo. E Eliezer estava indo para procurar uma esposa para Isaac. Abraão disse para ele assim: põe a mão aqui debaixo da minha coxa, que era um ritual que eles faziam para que acontecesse um juramento. E Abraão pediu para que ele fosse fazer essa missão. E antes de ir, ele ora. Então, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me bom êxito. O Espírito Santo, gente, imagina, o Espírito Santo ora por nós. Isso é maravilhoso. Ele diz, dá-me bom êxito nessa missão que eu vou fazer. E disso, nós temos também no versículo 21 do mesmo capítulo, sem dizer nada, o homem, que era Eliezer, observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito, Salear. Depois a gente aprende. A sua missão. Salear é próspero, prosperidade, sucesso e bom êxito. E prosperidade é fruto de uma jornada e não de um evento isolado. Por quê? Porque prosperidade tem a ver com o relacionamento do filho com a noiva. Nesse capítulo aí a gente vê duas bênçãos que a igreja recebe. A bênção de Labão, agora sim, né? Labão, e a bênção de Rebeca. Rebeca aponta para a igreja que devemos ser nós que aceitamos uma aliança, um relacionamento com o filho, e somos abençoados eternamente. Agora tem a bênção de Labão. Labão, a Bíblia diz que Eliezer deixou lá presentes para Labão também, só que aquilo foi temporal. Depois disso, você vê lá Labão que foi um lambão, na verdade. Né? Você vê a história dele lá, é uma história até engraçada, mas que não tem não tem nada a ver com bênção, cara. Tem a ver com uma vida ali de alguém interesseiro, que faz Jacó trabalhar por ele 7 anos ou 14. Meu Deus do céu, olha só que loucura. Essa foi você quer ser esse crente, Labão, ou você quer ser o crente Rebeca? Qual você quer ser? Sejamos Rebeca. Sejamos a igreja, a noiva do Senhor. E prosperidade, que é o que a gente leu antes aqui. Próspero, prosperidade, sucesso e bom êxito. Certo? E o plano de Deus para você é de crescimento, de atingimento de novos patamares, de resultados e conquistas acima da sua capacidade de entendimento, isso por meio de sua graça. A vontade de Deus é essa daí, cara. Na verdade, gente, presta atenção, do início ao fim da Bíblia, você comprova isso.
olha só, no começo, infelizmente Adão ele ramelou, mas olha só, Deus criou o jardim do Éden, cara, do Éden. O jardim do Éden, gente. Pensa num lugar maravilhoso. Água cristalina, eu tava pensando hoje de manhã. Água não tinha cloro na água, gente. Não precisava de filtro naquela época. Em Adão, não precisava. Cara, a fruta era sem agrotóxico nenhum, criado por Deus. Deus falou, teve lá maçã, mamão, goiaba, sei lá qual fruta teve mais lá. Todas as frutas, né? E Adão podia comer, cara, e ele podia desfrutar de uma saúde perfeita. Ele criou aquele jardim, aquele lugar maravilhoso e colocou Adão lá. Adão não fez nada. Você está entendendo como é que Deus quer nos conduzir? E ele disse assim, ó, cara, daquela árvore ali é minha, não toca. Mas come dessa daqui, a árvore da vida, que aponta para Jesus. Nós devemos comer da árvore da vida. Amém? Então, e até, cara, Apocalipse, depois a gente vê lá que o inferno não foi nem feito para o ser humano. Os céus foram feitos para nós. Vamos habitar no céu eternamente. Quem diz amém para isso aí? Nem vou falar mais do céu, porque eu tenho umas brisas loucas aí. Mas o plano de Deus, cara, é de você, é de avanço. Só avanço na sua vida. No nome de Jesus. Só avanço, hein? Eu falei aqui semana passada, né? Deus te ungiu, cara, com óleo de avanço. Aleluia! Por isso que o Espírito Santo está com você. 2 Coríntios 9:8, olha o que diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha o versículo, o mesmo versículo na linguagem de hoje. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Ter mais do que é necessário. Você tem tanto para você, em abundância, como tem para distribuir para quem for. O tanto que for. Eu tenho um sonho, gente. Eu vou contar para vocês. De abençoar algumas pessoas com R$1 milhão. Eu creio. Deixa eu abençoar, Cíntia. Recebe aí R$1 milhão. Em nome de Jesus. Ok, tudo bem. Pode ser, não tem problema. Mas, cara, por que a gente pode crer nisso? Porque está escrito, Deus pode dar muito mais do que a gente precisa, para que a gente superabunde em toda a boa obra. Uma transformação revolucionária e um romper de limites inimaginável pode acontecer quando se deposita a fé, a esperança e a confiança em total rendição a Jesus e a sua palavra. E essa jornada vitoriosa começa com a total dependência do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, nosso condutor, nosso consolador. Cara, sem o Espírito Santo, na verdade, eu descobri que é impossível você viver como Jesus. Nós fomos chamados, somos eternos discípulos de Jesus e precisamos andar como Ele. Mas sem o Espírito Santo, esquece. Esquece. Aliás, tem duas vertentes, né, duas formas que o Espírito Santo trabalha em nós. A primeira é em nós e a segunda é sobre nós. Em nós é para que nós possamos dar o fruto do Espírito e sobre nós é para que nós possamos ser testemunhas fiéis e capacitadas do poder dele também. Tanto que Jesus disse assim, ó, ele tinha aparecido, soprou sobre ele o Espírito Santo, falou assim, recebeu o Espírito Santo, e depois disse assim, ó, não saiam de Jerusalém sem antes receberem, antes que venha o Espírito Santo sobre vocês. Então a gente tem que ter essas duas coisas aí fortes na nossa vida,
Amém ou não, gente? Todos os dias, cara, a gente tem que declarar, eu tenho o Espírito Santo em mim e sobre mim. Amém? E por isso você é capacitado, cara, para andar em vitória. Capacitado para subir patamares mais elevados. Amém? Eu creio nisso, gente. Atenção, na cruz Jesus estava colocando fim ao velho sistema de leis e regulamentos da velha aliança e estabelecendo uma nova aliança. Assim, com o seu propósito, assinada com o seu próprio sangue. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por que eu trouxe isso? Porque, infelizmente, apesar da lei e lá dos mandamentos, aquela coisa toda, não ter sido dada à igreja, aquilo não foi dado à igreja, gente. As leis não foram dadas à igreja, foram dadas ao povo de Israel daquele tempo. Hoje a nós é dada uma aliança da graça, certo? E, presta atenção, só podemos contar com a atuação do Espírito Santo em nossa vida quando estivermos plenamente conscientes da nova aliança da graça. Porque nessa aliança tem os seus pontos, as suas cláusulas. Estão entendendo? Tem os seus pontos. Por exemplo, Deus escreveria as suas leis na nossa mente e imprimiria no nosso coração. Um dos primeiros pontos da nova aliança. Deus, ele mesmo, vem e faz isso em nós. Em nós, ele faz isso em nós. Então, a gente tem que entender bem que nós estamos numa nova aliança e o Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo é a nova aliança. Olha que doideira. A gente vai ler, acho que daqui a pouco. Não vamos ler. Isso está na mensagem passada. Mas a gente viu que o ministério do Espírito Santo é o ministério da justiça, o ministério que produz justificação. E justificação só existe na nova aliança. O Espírito Santo, cara, ele é o cara da nova aliança. Que nos ensina, nos instrui, nos conduz. Amém? Veja, o Espírito Santo da graça, que é o próprio Espírito Santo, concede vida e vida em abundância. Na nova aliança. Olha só o que diz. Não, vamos ler sim, olha só. Estava todo confundido, mas vamos lá. O qual, falando do Espírito Santo, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito Santo. Ministério do Espírito Santo, na nova aliança. Agora, olha só, o mesmo texto também que a gente leu semana passada e agora que a gente vai para o final. Presta atenção, que só vai fazer sentido do que a gente leu até agora, do Espírito Santo nos conduzir em vitória, dele nos levar a patamares mais altos, é só por meio dele, tá? Então, presta atenção. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, quem conheceu os pensamentos do ser humano? A não ser, quem conhece, né? A não ser o Espírito do homem que nele reside. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus foi nos dado gratuitamente. E mais uma vez, Jesus foi nos dado gratuitamente. Amém, gente? Olha lá, Romanos
8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos concederá juntamente com ele, com o filho, gratuitamente todas as demais coisas? Gente, falei isso aqui semana passada também. Jesus Cristo é o famoso pacote completo. Jesus foi nos dado gratuitamente. É o seguinte, Jesus é como se ele fosse uma grande bolsa e dentro dele tem várias bênçãos. A bolsa é dada a nós de forma gratuita, mas alguém comprou as outras coisas e colocou dentro dessa bolsa. Esse alguém é Jesus, que comprou todo o resto, colocou em si mesmo e se deu a nós. É isso aí. Atenção, Jesus é a nossa inteligência e sabedoria. A partir daqui você vai entender uma coisa muito legal. Vamos aprender um pouquinho mais de hebraico e grego, tá bom? Olha só. Jesus é a nossa inteligência e sabedoria. Provérbios 20, versículo 5 diz: como águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Discernimento aí é tebuná. Tebuná é discernimento ou inteligência. Agora, o próximo é Provérbios 18, versículo 4. Como águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas fonte de sabedoria é como um ribeiro transbordante. Essa palavra aí é Chokhmah. Tem que raspar a garganta. Vai lá, fala comigo. Chokhmah. É isso aí, muito bem. A Chokhmah é sabedoria. É como um ribeiro transbordante. Olha só. Provérbios 3, 19 diz: por meio de sua sabedoria, Chokhmah, o Senhor firmou os alicerces da terra. Por seu entendimento, que é Teboná, fixou no lugar, os céus. Então, Chokhmah e Teboná são atributos que fluem em nós pela ação do Espírito. Entenda que quando diz aqui o verso, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, todavia quem tem discernimento sabe trazê-los à tona. Não é de mim mesmo que sai. Entenda que quando o Espírito Santo ele vem habitar em nós, ele vem com a sua sabedoria. E quando diz de águas profundas, gente, são águas de difícil acesso. Já parou para pensar que no fundo do mar é praticamente inacessível, porque são águas profundas? Já viu que para você, naquele lugar lá, em lugares mais áridos, né, no Nordeste, onde tem fontes artesianas, que fala? Poços artesanais? Poços artesianos. Para aquilo ali acontecer, eles tiveram que cavar fundo. E quem vai fundo é o Espírito Santo. Em nós, mas não de nós. Entenda que quando ele veio, eu vou falar de novo, quando ele veio habitar em nós, ele veio com toda a sua sabedoria. Paulo diz que nós somos como vasos de barro e dentro de nós tem tesouros. Jesus disse que o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Está entendendo? Então nós que somos novas criaturas, em nós temos a natureza de Deus, o Zoe, vida de Deus em nós. Certo? Então, é como se... Eu lembrei uma coisa muito interessante. Na antiga aliança, os reis, né, daquela época, eles se consultavam com os profetas ou com os sacerdotes. Mas para isso eles tinham que sair de onde eles estavam ou chamar essa pessoa para se consultar. Hoje o consultor habita em nós. Está entendendo onde eu quero chegar? Ele habita em nós. E são como águas profundas. E, na verdade também não. Mais um ponto, Jesus disse que aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Fontes de águas profundas. Fluirão. Por que vai fluir? Por causa do Espírito Santo. Ele é quem vai buscar fundo e vai fazer afluir em nós. Amém? Então, mais uma vez, Chokhmah e Teboná. Fala Chokhmah
e tebuná. São atributos que fluem em nós pela ação do Espírito Santo. Flui em nós, gente. Flui, tá? Mas não que seja de nós, mais uma vez, dizendo aqui, pra você entender bem que isso aí é porque ele habita em nós. E Jesus mesmo disse, do nosso interior fluiriam rios de água viva. E, aliás, gente, faz isso hoje, quando você chegar em casa, diz pra alguém assim, ó, você precisa, ó, já te digo logo, hein, você precisa de Hormá e Tebuná. A pessoa vai falar assim, onde é que farmácia eu compro isso? Onde é que eu vou buscar isso aí? Olha só, Provérbios 3,16 diz, o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Isso aqui é Jesus, gente. Na sua mão direita, o alongar-se da vida. Riquezas e honra na sua esquerda. Por isso que eu disse que Jesus é nossa sabedoria e nossa inteligência. Ele em nós, cara. Por isso que eu costumo confessar isso. Né? Na verdade, faz um tempo que a gente não fala, mas no começo aqui a gente fala, hoje serei transformado e vou pensar, falar e agir como Jesus. Essa é a transformação que o Espírito Santo vem fazer em nós. Por isso que ele vai lá e faz fluir de nós inteligência e sabedoria. Inteligência e sabedoria, gente, para que você seja bem-sucedido. Inteligência e sabedoria além da sua capacidade. Foi o que a gente leu aqui também. Além do que você pensa que pode. O Espírito Santo está aí para você fluir nisso. Amém, gente? Então, cara, tudo que você pôr a mão vai prosperar. Tudo que você falar vai acontecer. Deus já tem dado visões pra gente. Sonhos, não tem? Vai acontecer essas coisas. Só não espero que aconteça como a gente realmente sonha, né, pastor? Em nome de Jesus, cara. Mas que a simbologia seja exatamente aquilo. Mas, cara, isso é porque o Espírito Santo está em nós. Ele nos revela coisas que hão de vir. Né? Não é isso que diz lá em João 16, que ele nos anunciaria para nós coisas que hão de acontecer. Então, cara, se prepara. Se preparem, em nome de Jesus. Você vai ter visões. Quem foi que profetizou? Primeiro, o profeta. Que os jovens sonhariam, os velhos teriam visões. Joel falou lá que os velhos sonhariam, os jovens teriam visões. Cara, então, é o que está acontecendo. Já está acontecendo isso no nosso meio. Então, abre seu olho. É o último mover da igreja, gente. É o último mover de Deus. Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Vamos para o céu logo, gente. Em nome de Jesus. Vamos apressar a volta de Jesus. Amém, gente? É isso aí. Fica de pé, a gente vai orar. Amém. Pessoal que está conectado com a gente pela internet aí, pega isso, vamos nessa pegada aí com a gente. E é isso aí, Pai, obrigado por mais essa noite, mais essa quarta-feira aqui, Senhor, onde nos reunimos e fomos mais uma vez cheios de Sua palavra, do Seu conhecimento, fomos instruídos mais uma vez. E, Senhor, Espírito Santo, conduza-nos a uma boa prática disso. No nome de Jesus, Pai, nós queremos viver dessa maneira. Queremos viver, por isso nós nos reunimos aqui, Senhor. Para que possamos receber mais do Senhor, das suas especiais bênçãos que tem para o corpo, para que possamos viver dessa forma. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. E que